Essa lei, ela é decorrente de uma legislação da União Europeia. Então, na União Europeia, desde 2016, foi aprovado um regulamento, que é uma lei que vale para todos os países da União Europeia e da Zona Econômica Europeia. Se chama Regulamento Geral de Proteção de Dados, ou RGPD, ou em inglês de GDPR, General Data Protection Regulation. Essa lei inspirou a legislação brasileira. Então, a lei brasileira ela é decorrente dessa legislação da União Europeia. É uma lei, por incrível que pareça, menos burocrática do que a lei da União Europeia, ela é um pouco mais branda do que a lei da União Europeia. Ela foi aprovada aqui no Brasil em agosto de 2018 e vai viger a partir de agosto de 2020. Então, a partir de agosto de 2020, as empresas precisam estar adequadas a essa nova regulamentação, né? A gente tem esse período desde 2018 até agosto de 2020 para fazer essa adequação. Na verdade, o GDPR, que é o regulamento europeu, ele começou a ser discutido com maior afinco na União Europeia em razão de algumas situações que ocorreram. Dentre elas, o escândalo da Cambridge Analytica envolvendo o Facebook, né, e envolvendo o Facebook nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, onde o Trump foi eleito, e também no Brexit, que houve também uma participação ali da Cambridge Analytica nesses dois eventos. O que acontecia nessas situações? As pessoas, usuários do Facebook, respondiam esses testes, quizzes a respeito da vida pessoal deles, e com essas informações o Facebook vendia os dados não só da pessoa que respondeu, mas também de todos os seus amigos, né, de toda a sua rede de contatos do Facebook, vendia esses dados para a Cambridge Analytica, que de certa forma manipulava, né, direcionava é uma palavra melhor, ela direcionava as propagandas políticas para cada uma das pessoas de acordo com as respostas aos questionários. O mercado atual exige que todo mundo tenha tratamento de dados e acabe compartilhando. Uma das vantagens que a lei pode ser entendida, pode ser vista, é da higienização das bases de dados. Significa que as bases de dados vão ser melhor construídas, não é? Você vai ter dados apenas, ou deveria ter dados apenas, de uma origem lícita, vindos de quem realmente considera que quer fazer parte da sua base, ou porque você obtém esses dados a partir de uma outra hipótese de tratamento, como obrigação legal ou um contrato. Então, em tese, a lei vai fazer com que as bases todas de dados sejam melhor construídas, sejam mais limpas, né? Tenham menos duplicidade, tenham menos dados de pessoas que não querem estar lá. E isso pode ter um impacto importante também em ações de marketing, por exemplo, de contato com as pessoas, como esse marketing é realizado, como as pessoas são atingidas pelo marketing, por telefonemas, por chatbots, por mensagens no WhatsApp ou outras aplicações. Isso pode ter um impacto significativo de respeitar a privacidade das pessoas. A lei também deve ser aplicada a essas situações onde pessoas jurídicas, né, vamos supor de telefonia, elas transmitem os dados pessoais dos usuários ou dos potenciais contratantes para outras empresas. Então, por exemplo, se eu procurei o serviço de telefonia de uma empresa e não contratei, contratei e ela forneceu de alguma forma esses dados para a concorrente dela ou para uma outra empresa, essa prática será também passível de sanção quando a legislação entrar em vigor. O conceito de dado pessoal, ele é uma outra coisa muito importante para ser comentada, porque tradicionalmente a gente considera dado pessoal um dado cadastral, não é? Então nome, RG, CPF, endereço de e-mail. Mas o conceito da lei é tudo aquilo que identifica ou possa identificar alguém. E isso traz uma amplitude muito grande, porque obriga que você analise o que é dado pessoal não apenas por um cadastro, mas em um banco de dados. A depender do cluster, do banco de dados que você está analisando, saber o CID, o diagnóstico, pode identificar o paciente. E assim como várias outras informações, o próprio número do IP, o tipo do equipamento eletrônico utilizado. Então, virtualmente, qualquer informação pode ser um dado pessoal. A grande questão é como eu vou analisar o banco de dados que eu tenho, como ele é segmentado e como isso acaba ajudando a identificar as pessoas.
nós vamos viver uma época que a gente chama de o princípio da minimização do uso dos dados. Então, por princípio, é a cautela. É não expor, não publicar, nem compartilhar, a não ser que você tenha uma autorização, um consentimento expresso do paciente para fazer aquilo. Ainda mais se aquela imagem, aquela foto de paciente tiver uma relação, por exemplo, com um público infantil. Tem que ter o consentimento expresso do responsável legal, né? Então, ai, que legal, nasceu aquele bebê, vou pegar aquela foto, colocar lá naquela salinha do pediatra, ou o pediatra depois recebe a foto da mãe que manda no grupo do WhatsApp e publica lá no Facebook ou no Instagram. Não, a gente tem que ter muito cuidado com essa exposição. Em cada setor da Unimed terão acesso aos dados, somente aqueles dados relacionados àquele setor. Por exemplo, se a pessoa vai no laboratório para coletar um exame, ela vai ter lá o pedido médico. Esse pedido médico vai ser passado, vai ser coletado o exame. Esse exame passa pelo laboratório, esse exame tem um resultado e esse exame será digitalizado ou informado por uma pessoa. Essa pessoa que está digitando o exame, ela não tem ideia de quem está lá na outra ponta. Assim como o próprio bioquímico que estará usando esse exame, ele está assinando um exame, um número. Ele não sabe exatamente de quem é esse exame. Por outro lado, a partir do momento em que esse exame entra nos dados gerais da cooperativa, e nós temos um sistema que ele pode ser acessado por todos os médicos cooperados, esse exame passa por diversos filtros. Por exemplo, alguém que esteja de plantão em qualquer serviço da Unimed, ele não poderá ter esses dados na mão a qualquer momento. Ele terá os dados daquele paciente de que ele está trabalhando naquele momento. Ele não terá abertura para ver todos os dados. A gente precisa estabelecer quem são as pessoas que podem ter acesso àquelas informações. Não é que as operações de tratamento e transmissão de dados vão parar, não é isso. Então, fluxo de imagem, diagnóstico, o resultado, índices, tudo relacionado aos pacientes e à saúde, isso vai continuar acontecendo. A ideia é, por exemplo, dentro de um hospital, aí você tem um determinado equipamento, vem o pessoal fazer a manutenção naquele equipamento. A gente precisa cuidar que seja um pessoal especializado e que só eles possam ter acesso àquele equipamento e não tenham acesso a informações outras que não a da manutenção do equipamento, né? Então a gente vai ter que deixar, segundo a lei, os fluxos mais direcionados para que as informações existentes, divulgadas e percebidas sejam apenas necessárias para aquele fluxo acontecer. Toda a área da saúde está sempre preocupada com a questão de sigilo, né? A profissão do médico e do profissional da saúde envolve ter que proteger bastante os dados de pacientes. E a gente vai viver no Brasil agora uma nova legislação que é sobre proteção de dados pessoais. E os dados da saúde são dados sensíveis. E aí, logicamente, como compartilhamos muitas informações e o profissional da saúde, o próprio médico, hoje se relaciona com o paciente pelo celular, pelos WhatsApps da vida, por mídias sociais, tem que ter muito cuidado com o que você pode expor, né? Uma coisa é o combinado não sai caro, né? Então, se você pede uma autorização, se tem um consentimento, não vai ter problema. Mas aquela história do que eu tiro a foto e publiquei, de que você conta e comenta, ai, atendi fulano de tal, está com determinado quadro clínico, certas trocas de informação com essa nova legislação traz uma multa muito alta, né? Chega a ter uma multa de até 50 milhões de reais, dependendo do tipo de infração. Então ela é uma legislação que fala sobre transparência, sobre controle das informações e sobre segurança, ou seja, não poder ter vazamento. E não só hospitais, clínicas e os profissionais da área médica vão precisar estar muito mais atentos em como que eles estão tratando a informação relacionada a pacientes. Nós, como parte, tanto como médico cooperado, como também como a administração da Unimed Nordeste,
nós temos uma fundamental e uma importância muito séria, uma importância que deve ser levado a conhecimento de todos os nossos médicos, os nossos credenciados, os nossos colaboradores. Vejamos, nós temos em torno de 2.400 colaboradores, 2.400 pessoas que trabalham diuturnamente manipulando esses dados. São pessoas que trabalham no laboratório, são pessoas que trabalham na recepção, são pessoas que trabalham nas autorizações, enfim, toda essa cadeia de trabalho dentro da Unimed Nordeste. Esses 2.400 colaboradores, eles serão conscientizados, eles serão treinados, eles terão capacidade de não levar ao conhecimento, não exportar, não deixar passar qualquer dado referente a esses dados dos nossos quase 250 mil beneficiários. Por outro lado, nós temos que pensar também nos nossos mais de 250 credenciados. Quem são esses credenciados? São os laboratórios, são prestadores de serviços, são pessoas que nos compram serviços, são pessoas que vendem serviços para nós, mas são pessoas que trabalham também com os dados da Unimed Nordeste. Essas pessoas também fazem parte do nosso portfólio, são pessoas que fazem parte desse grande grupo chamado Unimed Nordeste e que também manipulam. A responsabilidade deles é tanto quanto a nossa, que fazemos parte da nossa administração. As multas, elas são aplicadas para empresas, né, para pessoas jurídicas e também para pessoas físicas no exercício de atividade profissional. Para a pessoa física, no exercício da sua atividade diária, por exemplo, eu consultando, se eu for consultar qual médico é credenciado pelo meu plano de saúde, eu, Sara, como pessoa física, não estou exercendo uma atividade profissional ali, então a lei não é aplicável a mim. Ou, por exemplo, eu com os meus contatos dos meus amigos no meu celular. Também a lei não vai se aplicar, porque não é uma atividade profissional. São várias as punições previstas na lei. A principal, que eu diria, é sempre a financeira, que prevê multas de até 50 milhões de reais. Então não tem um valor mínimo de multa, a lei não previu um valor mínimo, mas prevê um valor máximo de 50 milhões por infração. E é importante dizer que uma empresa, enfim, pode ter várias infrações no mesmo dia, né? Então essa multa de 50 milhões pode se tornar facilmente 500 milhões, conforme o número de infrações. Mas como punições também existe a advertência, a publicização da infração e a suspensão ou bloqueio da utilização dos dados pessoais na base de dados ali. Então isso são, em geral, as punições previstas pela lei. O valor é importante? Sim, o valor é muito importante. Mas também pelo fato de serem divulgados os nomes das empresas que, por um motivo ou outro, permitiram que os dados dos seus beneficiários, daquelas pessoas que confiaram nela, vazassem. Então, em resumo, os profissionais que atuam nas pessoas físicas, mas têm uma atividade profissional, como os médicos, os advogados, os fisioterapeutas, enfermeiros, eventualmente, nutricionistas, todos estes profissionais, arquitetos, estão sujeitos também à legislação, porque eles estão atuando, estão coletando e tratando dados pessoais no exercício de sua atividade profissional. Dos 250 credenciados, nós não sabemos na prática quantos funcionários, quantos colaboradores tem cada um. Mas cada um deles terão que ter o seu compromisso. Bom, esse compromisso se dará de que maneira? Inicialmente pela conscientização. Em segundo, pelo treinamento. E em terceiro, a cobrança de que todos os nossos colaboradores, todos os nossos médicos cooperados, todos os nossos credenciados terão que cumprir na totalidade a lei. De que forma a Unimed Nordeste fará isso? Bom, através de contratos, através de cartas, através de regulamentos e a solicitação de que cada um deles faça dentro do seu negócio, dentro do seu consultório, seja ele um consultório médico, seja uma clínica, seja um laboratório,
todos terão que ter essa colaboração, essa participação e essa obrigatoriedade de cumprir com a lei. Então, por exemplo, para essa legislação, até essa forma de que numa farmácia você chega e dá um CPF para pegar um desconto de remédio, que passa para alguém, tudo isso, as regras têm que estar claras. Tem que ficar explicado para que finalidade aquele dado pessoal vai ser utilizado. E dados pessoais por essa lei vão do nome ao CPF, a um número de prontuário, por exemplo, a uma foto, uma imagem, até um resultado clínico de exame. Tudo isso é considerado dado pessoal. Bom, quando a gente fala em proteção de dados, nós estamos falando de um programa, é alguma coisa bastante mais ampla do que pensar numa pessoa específica. É claro que quando a gente pensa numa secretária, a gente pensa numa parte administrativa de um consultório, isso pode ter um impacto importante, porque são pessoas que têm acessos a muitos dados pessoais e dados pessoais considerados pela lei sensíveis. O ideal é que toda clínica, todo consultório passe por um programa de adequação da legislação. E isso significa dizer que vai haver orientações internas de fluxos, como as coisas devem ser tratadas, com formalização em documentos, em contratos, procedimentos. A grande mudança da lei de proteção de dados é colocar uma melhor governança nos dados pessoais, coisa que normalmente não existe para grande parte das clínicas, né? Não é o atendimento na área da saúde. Ele foi pensado na privacidade do paciente, mas ele não foi pensado num programa de proteção a dados pessoais. Essa é a grande novidade da legislação. A Unimed Nordeste, através desse trabalho que vem sendo feito com o Comitê de Implantação da Lei Geral de Proteção de Dados, ela irá, em cada um dos nossos credenciados, colaboradores, médicos cooperados, informar sobre a partir do momento da lei, e todos eles estarão comprometidos. Não basta simplesmente um contrato ou não basta simplesmente um termo de sigilo. É muito mais do que isso. Veja, mesmo que um colaborador, depois, muito tempo após ter saído ou se afastado por qualquer motivo, de novo, dentro dos serviços próprios, dentro de toda a cadeia da Unimed, dentro dos próprios consultórios médicos, esse dado ele é de sigilo eterno. Não se tem um tempo, não é 2 anos, 3 anos, 5 anos, não. Sempre essa pessoa terá esse compromisso e sempre essa pessoa vai estar obrigada a não, por qualquer motivo, fornecer. Bom, como as empresas vão se adequar, né? Como as empresas que têm, principalmente essas empresas mais antigas, que têm muitos anos de atuação aí direto com pessoas físicas, coletando dados pessoais, como elas vão se adequar à legislação? O ideal é que elas comecem por um mapeamento, né? Então, identificando como os dados pessoais são tratados dentro da instituição, aonde esses dados pessoais são armazenados. Um programa de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, ele passa por pelo menos 2 fases. A primeira fase é fazer um mapeamento da conformidade da corporação. Então, entender o que a corporação já atende da lei, o que a corporação já faz, que a lei demanda que exista. E a segunda fase é a implementação. Então, terminada a primeira fase, se tem um plano de ação. O que eu preciso fazer para estar em conformidade? Esse plano de ação é apresentado em criticidade, alta, média, baixa. A gente apresenta para a alta direção e a alta direção, no seu mistério de gestão, vai determinar quais riscos quer assumir, quais riscos vai mitigar, se vai mitigar todos os riscos, se vai anular todos os riscos e executar um plano de ação que vai passar por uma implementação por vários momentos, desde adequação documental, revisão de fluxo, due diligence em terceiros. Então, são várias coisas a serem feitas na segunda fase para a implementação. Outro exemplo, vendas. Vendas, a partir do momento que tu faz um contrato, tu tem dados de todos os setores, de todas as pessoas. Muito bem. Esses dados, eles continuarão a ser coletados. Nós precisamos desses dados. Nós precisamos do nome da pessoa, da idade da pessoa, onde ela mora, os hábitos que essa pessoa tem. A medicina preventiva precisa de todos esses dados.
Mas esses dados continuarão sendo, então, coletados, porém, tratados e trabalhados minuciosamente somente por aquelas pessoas que lidam com esse dado. Não é importante para a medicina preventiva, por exemplo, ou para quem está no laboratório, saber aonde essa pessoa faz, trabalha, ou o que ela está fazendo, quais os problemas que ela já teve. Dentro de um certo momento, esses exames, esses dados poderão ser acessados. Todos esses dados, todos esses acessos serão rastreados. Então nós saberemos, minuto a minuto, tempo a tempo, de todos aqueles dados, de quantas pessoas visualizaram aqueles dados, da onde esse dado saiu e para onde esse dado foi mandado. A responsabilidade nossa, da Unimed Nordeste, ela abrange todos esses setores. Então, assim, não quer dizer que você recebeu aquela foto, aquela imagem, que você pode compartilhar com terceiros, né? Não é o fato de que eu mando para um médico que o médico pode mandar para os outros. Tem que estar muito claro a autorização de compartilhamento com terceiros, né? A autorização de expor publicamente aquela imagem. Mesmo para você levar aquilo para um congresso médico, tudo isso vai ter que estar com consentimento documentado, registrado, porque se depois o paciente disser que não tinha autorizado, o ônus da prova, quem tem que apresentar a prova é o profissional médico da saúde, senão ele está sujeito a uma penalidade da legislação nova. Esses 1.200 médicos cooperados que têm dentro dos seus consultórios, dentro das suas clínicas, a necessidade de, no dia a dia, buscar os dados dos seus clientes, dos nossos pacientes, a bem dizer, também são, junto com a Unimed, fazem parte deste grande grupo. Nenhum dado pessoal poderá passar ou ser passado a terceiros sob pena de nós, Unimed Nordeste, indireta ou diretamente, sermos dentro de uma fiscalização ou até dentro de um processo judicial, sermos levados a um pagamento de uma multa que pode chegar a alguns milhões.